Ok, minhas queridas, então vamos lá. Antes da gente partir para a resolução da prova de 2023, vamos fazer uma revisão geralzona de tudo que nós estudamos com relação a competências e habilidades. Meninas, me informem automaticamente, tá? Áudio travando, imagem não dá para passar, qualquer dificuldade aí com relação à imagem para vocês, me comuniquem logo. Tudo certo? Só confirma para mim de novo. Tudo. Então vamos lá, pessoal. Habilidades aí, competências da prova de linguagens. Nós sabemos que nós temos 9 competências. A única que nós não estudamos foi a competência de número 2, que é a competência de língua estrangeira, né? Ainda não me sinto capacitada para trabalhar com vocês essa competência. Talvez para os próximos anos aí no meu curso de competência eu chame outro professor que trabalhe com isso, mas por enquanto ainda não me sinto capaz de prepará-los para isso, tá? Vamos recapitular aqui a competência 1, o que ela trabalha, pessoal? Vocês lembram que eu expliquei para vocês que quando fala aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, a gente sabe que essa competência é para falar de gênero textual, certo? Bora lembrar aqui as palavras-chave da habilidade 1, 2, 3 e 4 da competência 1 do Enem, certo? Habilidade 1 é você identificar características dos gêneros textuais, saber características do conto, da crônica, da notícia. Habilidade 2 é um texto que está tentando resolver um problema social. Por exemplo, uma campanha para amamentação, está tentando resolver o problema da falta de amamentação, né? A habilidade 3, ela vai trabalhar com função social do texto. Todo texto exerce uma função. Por exemplo, a função da notícia é passar uma informação. A função da resenha é fazer uma avaliação crítica. Então, é função social de cada um dos gêneros. A habilidade 4 é identificar a posição crítica, a opinião que está sendo defendida dentro do texto. Ok? Aí a gente pulando para a habilidade 3, a gente sabe que essa habilidade 3 ela fala de linguagem corporal, que entra na prova de linguagens, porque a gente também sabe que o nosso corpo ele fala. O nosso corpo ele é um veículo de comunicação, né? E aí a gente vai ter a habilidade 9, que diz assim: reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas. É entender que atividades corporais, como, por exemplo, a caminhada, a dança, o teatro, e vai muito além da educação física, né? É qualquer atividade que envolva o movimento do corpo, e a gente sabe que movimento tem a ver com sinestesia do corpo, que surgiu de uma necessidade cotidiana, né? Por exemplo, a capoeira nasceu de uma necessidade dos escravizados de sobreviverem em meio ao cenário da escravidão. Foi uma modalidade, a capoeira, que nasceu de uma necessidade. E aquelas do cotidiano, do contemporâneo, por exemplo, por que uma pessoa que está acima do peso vai procurar uma caminhada? Ah, porque ela tem uma necessidade, que é melhorar a sua saúde. Então, de que forma que os movimentos corporais eles surgem para suprir uma necessidade do cotidiano, certo? A habilidade 10, reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas, ou seja, como é que a atividade física, como é que o teatro, como é que a dança podem modificar o nosso corpo, de que modo que isso é modificado, ok? Lembrando que essa habilidade 10 também trabalha ali com padrão de beleza, né, imposto pela sociedade, e como é que os esportes, por exemplo, eles são buscados para fazer essa transformação corporal em virtude de se adequar a um padrão de beleza. A habilidade 11, ela é focada no esporte, né, ela fala sobre as modalidades esportivas específicas. Então, se você vê aí na prova uma questão que está perguntando especificamente características do futebol, do basquete, do voleibol, você sabe que é a habilidade 11, né? Ela também envolve essa questão da interação social, o que o esporte proporciona, né? Uma maior interação entre a comunidade. Essas alternativas de adaptação trabalham muito com a questão dos transgêneros, né? Dentro do esporte, das modalidades esportivas, a participação da mulher dentro do esporte, enfim. Habilidade 11, beleza? Competência de área 4, a mais temida de todas e está quase sempre entre as questões mais difíceis, né? É a competência que fala de artes no Enem. Vamos lembrar dessas habilidades aqui, 12, 13, 14, só são 3, né? A habilidade 12 é função da arte. Toda arte, ela cumpre uma função, ela serve para alguma coisa, né? Tem arte que serve para interagir com o público,
Tem arte que tem uma função pura e simplesmente contemplativa, é para eu olhar e dizer, nossa, que bacana. Tem obras que cumprem função além da arte, por exemplo, de contestação política, de denúncia social. A H13, ela já trabalha com padrões de beleza, né? Por que a arte clássica é considerada bela e a arte moderna não é considerada bela em alguns lugares, né? Inclusive, essa habilidade, ela traz muito essa diferença entre esses dois tipos de arte, a clássica e a moderna, né? De que forma que isso instaura padrões de beleza na sociedade. Por que determinada pintura no século XIX foi considerada feia, degenerada, e hoje ela já é considerada bela? Porque houve uma mudança no padrão de beleza da sociedade. A habilidade 14, que na minha opinião é a mais fácil de todas, né? Ela fala de inter-relação, é fusão de elementos, né? Por exemplo, lembra daquela questão que o cara faz uma fusão do funk, bum bum tantan, com uma sonata, acho que é de Mozart, né? Ou seja, ele está misturando uma música erudita com uma música contemporânea, que é o funk, e geralmente é no campo da música, né? A habilidade 14 geralmente trabalha com esse campo da música. Pessoal, alguma coisa apitou aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Foi aí com vocês? Foi? Vocês ouviram o que eu ouvi? Não. Ah, deve ter sido um vibrador. Ei, pessoal. Então, inter-relação pô, essa aula tá gravada. Fusão de elementos, né? Pode ser música, pode ser fusão de formas artísticas diferentes. Por exemplo, pode ser a fusão do teatro com a música, do teatro com a dança. Pode trabalhar nesse sentido também, né? A competência 5 é aquela que também a gente entende que deixa para o final da prova, né? Quando você identifica que é competência 5, que é literatura. E literatura no Enem é difícil, tem uma tendência a ser difícil, né? Vamos lembrar dessas habilidades aqui? 15 é associar literatura e história. Saber por que o romantismo queria criar a identidade nacional, por exemplo. Porque o Brasil tinha acabado de se tornar independente. Então, é associar literatura e história. Habilidade 15. Habilidade 16 é que é a mais difícil de todas, né, pessoal? É você identificar procedimentos e recursos expressivos, né? Puta que pariu. É o que mais se aproxima daquilo que a gente chama de interpretação textual, né? Embora o Enem não seja uma prova de interpretação. Por exemplo, eles gostam de usar textos da Clarice. A Clarice evoca imagens da infância através de, aí as alternativas, metáforas, metonímias. Então, são os recursos de construção, é uma concepção estética do texto literário, como é que ele foi concebido, né? Como é que ele foi feito, é uma questão estilística, geralmente é poema, né? Por isso que ela tem um grau de dificuldade grande. Inclusive, nessa prova que a gente vai responder, vocês vão ver que as questões de literatura estão entre as mais difíceis da prova. Habilidade 17 é valores sociais, humanos, atualizáveis e permanentes. Essa daqui as pessoas confundem muito, né, com a habilidade 15. Pessoal, a habilidade 17, ela trabalha com o valor social do personagem que está sendo retratado. Por exemplo, ontem eu estava respondendo uma questão, estava fazendo lista com o pessoal dessa competência, né, o pessoal do curso em que eu trabalho. E aí, prof, como é que a gente identifica essa habilidade 17? Aí tinha uma questão que era exatamente assim, a menina, ela estava, era um texto que a gente tinha que ler, que tinha uma personagem que estava reunida com a família dela, e aí ela não conseguia falar sobre a sua sexualidade com a família dela, ela era homossexual e tal, porque ela sabia que a família era muito preconceituosa, porque tinha um membro da família dela, uma outra mulher que também era lésbica e assumidamente lésbica, então ela tinha esse receio de sofrer o mesmo preconceito que a sua tia, né? Então você percebe que o texto ele está trabalhando com um valor humano, mas não é um valor da sociedade, não é do momento histórico que aquele sujeito está inserido, mas é um valor familiar, é um valor individual, é muito relacionado a um valor que o sujeito, da tua identidade, por exemplo, eu sou diferente da Letícia, que é diferente da Ana, que é diferente da Maria. Por quê? Porque nós temos vivências familiares diferentes, a gente tem valores que são diferentes de uma para outra. Então, é tentar identificar esses valores sociais do personagem que está sendo retratado. A habilidade é difícil também, cara. A habilidade 16 e 17 estão entre as questões com TRI mais baixo, porque elas são muito complicadas. Competência 6, pessoal. Sobre o que fala? A competência 6 ela é a mais híbrida, né? Aqui tem um monte de coisa. Eu chamo a competência 6 de texto e linguagem. Ela se preocupa com o texto e a língua, né?
Vamos lá para a habilidade 18. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização estrutural de textos de diferentes gêneros e tipos. É você identificar, por exemplo, o que concorre para a progressão textual. Pessoal, quando você vai escrever uma redação, qual é a tua primeira dificuldade? Além de tu achar os argumentos e tal, é tu ler achar os conectivos adequados, né? Então, essa habilidade 18, ela trabalha com progressão textual, com a conjunção, com a preposição, o que está contribuindo para que o texto progrida. Pessoal, todo texto ele é construído de palavras, frases, parágrafos, até que a gente tenha um texto completo. E entre essas partes, elas são articuladas por elementos. Esses elementos são as conjunções, os conectivos, aquilo que contribui para a progressão temática, certo? Muita atenção para as conjunções aqui. A habilidade 18 ela é gramatiqueira, às vezes, tá? A habilidade 19 é função da linguagem. Função emotiva, função conativa, função metalinguística, enfim, todas as 6 funções da linguagem costumam aparecer aqui. E assim, quem tem um conhecimento de função de linguagem apurado, né, consegue resolver tranquilamente as questões da habilidade 19. Eu considero essa competência de nível médio, né? Ela torna-se um pouquinho difícil por causa da H18, mas a H19, no geral, ela é fácil, né? A H20 fala de patrimônio linguístico, né? De que forma que o nosso idioma ele foi construído, qual é a influência dos idiomas de matriz africana, indígena, eles contribuíram para a formação do nosso idioma, né? Para o nosso patrimônio linguístico, ele vai nessa pegada, tá? Não confundir com a habilidade, com a competência 8, que fala de variação linguística, tá? Aqui é de que forma que o nosso idioma ele foi construído no decorrer do tempo. A gente teve influência dos índios, dos negros, a gente teve influência dos holandeses, depois os japoneses chegaram e deixaram a sua contribuição. Então, é nesse sentido que o nosso idioma foi construído. Inclusive, essa expressão patrimônio linguístico, ela aparece no enunciado da questão. E aí já te ajuda a identificar que se trata da habilidade 20, né? A competência de área 7 está entre as mais fáceis da prova. Ela fala de estratégias argumentativas, né? Ponto de vista, defesa de ponto de vista. Eu chamo essa competência de estratégia argumentativa. São 4 habilidades e, no geral, as 4 se apresentam de maneira fácil, tá? Bora lá. Habilidade 21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Essa habilidade quase sempre não, ela sempre vem com imagem, tá? Por exemplo, vai aparecer uma campanha, um comercial para você comprar o shampoo, né? Aí a questão, o enunciado geralmente apresenta assim, ó, a relação entre o recurso verbal e não verbal estimula o leitor a fazer o quê? Há uma mudança de comportamento em quem está vendo aquela propaganda. O que ele quer que você faça? Qual é a atitude que ele quer que você tome, né? Com base na relação entre a linguagem verbal e não verbal, ok? Você tem que associar imagem e texto. A habilidade 22 são 2 textos que estão falando sobre o mesmo assunto. Ou estão concordando ou estão discordando. Eles estão com opiniões convergentes ou opiniões divergentes. Viu 2 textos, a questão está pedindo para você identificar o tema desses 2 textos, é H22, tá? Identificar os pontos de vista em cada um deles. E geralmente eles têm opiniões diferentes sobre o mesmo tema, tá? Habilidade 23. Inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor e quem é o seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Essas questões da habilidade 23, elas podem perguntar, e geralmente é texto publicitário também, tá? Vai perguntar qual é o objetivo do produtor, o que ele quer? Ele quer que você compre o produto dele? Ele quer que você faça tal coisa? Ele quer que você dirija com cuidado? Ele quer que você faça o quê? Qual é o objetivo dele? Ou então, qual é o público-alvo? Essa campanha, ela foi direcionada para quem? Para adolescente? Foi direcionada para mães que amamentam? Foi direcionada, enfim, para quem é identificação desse público-alvo, através dos argumentos que ele utiliza, né? A 24. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outros. Ou seja, você vai pegar um texto argumentativo, em que momento que ele tentou convencer? Ah, foi nesse momento aqui. Qual foi a estratégia que ele usou? Ele fez uma estratégia de intimidação? Ah, esse autor utilizou dados estatísticos, então foi esse o recurso que ele usou para me convencer. Sabe quando você usa na sua redação argumentos, exemplos para defender o teu ponto de vista?
Quais são as suas argumentos? Qual é a tua estratégia argumentativa? É trazer esses exemplos, trazer uma citação de um filósofo, trazer uma notícia, trazer um dado para embasar o teu conhecimento. Então, essa é a tua estratégia argumentativa. O Enem quer saber se você consegue identificar qual é a estratégia argumentativa que o autor daquele texto utilizou para convencer, porque essa competência trabalha com opinião, né? A competência 8, nível mediano, né? Essa competência 8, é variação linguística, tá? Trocando em miúdos aqui, é variação linguística. Bora lá para a habilidade 25. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Registro é norma culta, norma padrão, norma coloquial, Pessoal, a habilidade 25 é você identificar marcas de sotaque, marcas de, sei lá, de gírias usadas em algumas regiões, a diferença entre o português brasileiro e o português europeu, por exemplo, o português de Portugal. Então, você identificar essas marcas que diferenciam o nosso português do português de Portugal, o português que é falado no norte do português que é falado no nordeste, com base na fala de algum personagem, de alguma tirinha. Ela é fácil, eu acho essa habilidade fácil. Habilidade 26, relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Ou seja, variedades linguísticas coloquiais, tá? Por exemplo, a linguagem coloquial que eu uso com a minha mãe não é a mesma linguagem que eu uso com o meu amigo. Por quê? Porque tem uma situação comunicativa diferente. Então, essa habilidade 26, ela leva em consideração a situação de comunicação. A linguagem culta usada pelo jornalista é diferente da linguagem culta utilizada para falar com um juiz, por exemplo, né? Então, até dentro das variantes, existem situações em que você usa uma determinada variante e em outras que você usa uma outra determinada variante, né? Então, é entender como é que a situação influencia nessa situação de comunicação. Vou colocar assim, habilidade 26, de que forma que a situação muda a tua linguagem, ok? A habilidade 27, reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. A habilidade 27, ela trabalha com a norma padrão, tá? Como é que a norma padrão é utilizada? Quais são os efeitos produzidos pela norma padrão? A norma padrão, ela faz assim, você ter um certo respeito quando usa, né? Eu já teve uma questão do Enem, por exemplo, perguntando por que o hino nacional utiliza a norma padrão. Ah, porque é um gênero solene, né? Tem a ver com o símbolo de um povo. Então, entender por que às vezes a língua padrão, ela é necessária. Por que é pedido que se use? Qual é o prestígio social que está associado ao uso dessa norma padrão? Então, é uma reflexão sobre o uso da norma culta. E lembre-se que, às vezes, essa habilidade 27, ela vem gramatiqueira, tá? Vem lá um texto escrito uma frase errada. Aí você tem que passar para a norma culta, né, nas alternativas. Acontece, já aconteceu do Enem vir assim, tá? Não é tão comum, mas às vezes ela vem gramatiqueira. Por isso que eu digo que a competência 8 é a mais gramatiqueira de todas, tá? A competência 9 está aí entre as mais fáceis, né? Ela fala de tecnologias da comunicação e da informação, e a gente diferencia da competência 1, porque ela fala das tecnologias digitais da comunicação, né? O Facebook, o Twitter, o Instagram, né? Bora aí para as habilidades. A habilidade 28, reconhecer a função e o impacto social das diferentes TICs. E aqui, gente, essa habilidade, ela fala de setores sociais, vocês lembram? De que forma que o comércio foi impactado pelas tecnologias da comunicação, né? Por exemplo, o comércio, ele foi muito impactado pelo Instagram. As empresas tiveram que adaptar a sua linguagem ao Instagram para conseguir vender. Então, houve um impacto no comércio, sei lá, no impacto na informação, houve um impacto em várias áreas, né? Vários setores, comércio, educação, cultura. Identificar como foi que esses setores eles foram transformados pelas tecnologias da comunicação e da informação. A habilidade 29, perdão, você identificar características das TICs, né, das tecnologias da comunicação e da informação. Por exemplo, vai perguntar uma característica específica do Twitter. O Twitter tem 140 caracteres, né? O Facebook, ele se caracteriza pelo quê? Porque ele é assim, assado. Pode ser uma TIC antiga, né? Pode ser o rádio. O rádio já foi uma tecnologia de informação inovadora.
Aí a questão vai te perguntar quais são as características do rádio, né? Ela trabalha com essas especificidades de cada um dos sistemas de comunicação. Já a habilidade 30, ela quer saber do impacto na sociedade, né? É muito comum os alunos confundirem a habilidade 30 com a 28. Ó, a 28 quer saber de que forma que um setor, o comércio, educação, cultura foi impactado. E a habilidade 30, ela quer saber de que forma que eu, cidadão, fui impactado por essa tecnologia. Bem, pessoal, se o comércio, por exemplo, foi impactado, é óbvio que eu, enquanto cidadão, também vou ser impactada, né? Por exemplo, eu quando quero fazer compra agora, eu não preciso mais ir até o centro. Eu faço isso na palma da minha mão, pelo meu celular, vou lá na Shein, na Shopee, inclusive sou viciada, né? Fico fazendo compra ali. Por quê? Porque houve um impacto lá na habilidade 28 no setor, e aqui na habilidade 30 isso impacta a minha vida. Então, de que forma que a sociedade ela vai ser moldada por esse novo universo das tecnologias da comunicação e da informação. É só isso, gente. É só isso aqui tudo que você tem que aprender para tirar mais de 700 na tua prova. Pessoal, deu para entender? Sim. Quer beber uma água aqui? Entendi. Ó, então vamos fazer assim. Deixa eu ver que horas são aqui. Nosso foco vai ser, pelo menos, as 15 primeiras questões da prova, tá? E aí depois eu gravo o restante para vocês, não se preocupem, eu vou deixar lá na plataforma, tá? Eu vou deixar como parte 2 dessa aula. Vamos lá, gente, deixa eu abrir aqui a prova. E eu já deixei com essas anotações, se vocês quiserem, eu até envio para vocês depois com essas anotaçõezinhas, para você não ficar que nem louco aí anotando, tá? Tá sendo projetada? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Acho que tá muito grande aqui. Então, bora lá. Questão número 1. O que a gente faz quando tem texto? A gente vai automaticamente no enunciado da questão primeiro. Na verdade, não é só quando tem texto, é em qualquer questão da prova de linguagem. Vai no enunciado. Às vezes ele já te direciona para a habilidade. Tem habilidade que você não consegue identificar, né? Só consegue identificar pela leitura do texto e das alternativas, mas algumas se entregam já no enunciado. Olha aí, eu estou pegando a prova amarela, tá? Foi que eu mandei para vocês. Não vão se basear por outra prova que vai bater errado o número das questões. Aí olha o que diz o enunciado da questão 6, pulando as de linguagens aí, né? A leitura do texto permite reconhecer, a cantiga de voltar como patrimônio linguístico que, pessoal, qual é a habilidade que aparece patrimônio linguístico? Não é a competência 6, habilidade 20, que a gente acabou de ver, que trabalha com a construção do patrimônio linguístico nacional. Então, cara, eu já vou para esse texto entendendo que ela trabalha com patrimônio linguístico. Tem aqui a influência, e pelas alternativas eu já consigo perceber que é a influência das línguas africanas na constituição do português brasileiro, né? Vamos lá para o texto, que a gente vai ter que ler, obviamente, tá? Maria, você pode ler para mim? Alguém muito recentemente. Alguém muito recentemente cortara o mato que na época das chuvas crescia e rodeava a casa da mãe de Ponciá, Vicêncio. Ponciá Vicêncio e de Luandi. Havia também vestígios de que a terra fora revolvida como se ali fosse plantar uma pequena roça. Luanda sorriu. Luanda sorriu. A mãe devia estar bastante forte, pois ainda labutava a terra. Cantou alto uma cantiga que aprendera com o pai quando eles trabalhavam na terra dos brancos. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos. Eles diziam ser uma cantiga de voltar, que os homens lá na África entoavam sempre. Então, olha só, é uma família, já deu para perceber, eu conheço esse texto, tá? Eu já li esse livro. Mas dá para perceber que é uma família de pessoas negras, o pai traz uma cantiga lá da África. Na verdade, ele não veio da África, né? Seus ancestrais vieram. E aí foi passando de geração para geração. Continue para a gente, Maria. Quando Ensinavam aos estava. mais novos. Cadê? Eles diziam ser uma cantiga ensinada aos mais novos, Eita, me perdi, professora.
quando estavam regressando da pesca, da caça ou de algum lugar. Ou seja, é uma cantiga que eles cantavam quando regressavam de algum lugar. Já conseguiu achar aí, Maria? Já. O pai Vai. de Luande, no dia em que queria agradar a mulher, costumava entoar aquela cantiga ao se aproximar da casa. Luande não entendia as palavras do canto. Sabia, porém, que era uma língua que alguns negros falavam ainda, principalmente os velhos. Era uma cantiga alegre. Luande, além de cantar, acompanhava o ritmo, batendo com as palmas das mãos em um atabaque imaginário. Estava de regresso à terra. Voltava em casa, chegava cantando, dançando a doce e vitoriosa cantiga de regressar. Cantiga de regressar. Claramente uma influência das línguas africanas na constituição do nosso patrimônio linguístico. Que riqueza, né? Que é o nosso linguagem brasileira, como ela é diferente da de Portugal, né? A gente teve influência desses idiomas africanos e indígenas também. Aí, olha só o enunciado. A leitura do texto permite reconhecer a cantiga de voltar ou de regressar, né? Como patrimônio linguístico que representa a memória de uma língua africana extinta. A gente não tem como saber se essa língua ela foi extinta, se ela ainda está sendo usada ali na África, né? Não temos como saber. A gente sabe que ela se faz presente no nosso idioma. B, exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes. Então, ela contribui para o patrimônio linguístico porque ela exalta a rotina dos negros. Não tem nada a ver. Inclusive, ela nem fala sobre isso, ela fala sobre voltar, né? Sobre alguém que está regressando para a Terra, não tem nada a ver com o que está dizendo a letra B. Por que ela é importante para o patrimônio linguístico, pessoal? Olha, a única alternativa que responde isso, porque ela preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral, percebe que é musicado, que é passado de pai para filho, e essa ancestralidade é preservada por meio do uso dessa cantiga. Então, só pode ser a letra C. A única que responde essa pergunta, por que ela faz parte do patrimônio linguístico? Porque ela preserva a ancestralidade africana. Vamos ver as outras. Resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. Alguns nem sabiam o que essas palavras significavam, né? Remonta à tristeza dos negros. Parece ser uma cantiga alegre, né? De alguém que está retornando para algum lugar. Coloquei até uma observação aqui, a contribuição de um idioma para a formação do patrimônio linguístico é a pegada da habilidade 20, portanto, a letra C. Me diz aí, acertariam essa questão? Tá de boa? Sim. Tá de boa. Sim. Tá, vamos aqui para a questão 7. Deixa eu ler o enunciado, aí a Anne lê o texto para mim, tá? Representação, a questão 6 eu classificaria ela de nível médio, tá? Não é uma questão fácil, tá? Ela é de nível médio, tá? Entre as questões aí que você também tem que acertar, porque você vai para a prova mirando as questões fáceis e médias, né? As difíceis você deixa para o final. E lembre-se de uma coisa também, pessoal. O puro reconhecimento da competência não classifica a questão em fácil, médio ou difícil. Tem que ler a porra da questão, cara. É uma tendência a ser difícil. Por exemplo, a competência 5 tem uma tendência a ser questão difícil, mas isso não quer dizer que tu vai colocar isso como regra. Tu vai ler a questão, cara. Vamos lá. Olha só o enunciado, pessoal, e aqui fica muito claro para mim qual é a competência que está sendo trabalhada. A representação da mulher, apresentada no texto 1, pode ser explicada pelo texto 2, no que diz respeito a... Então, eu já sei que são dois textos falando sobre o mesmo assunto, que é a representação da mulher. E ele não quer nem saber se esses textos concordam, ou se eles divergem, não é nem isso que ele está perguntando. Ele está perguntando aqui de que forma que o texto 2 dá um exemplo do que foi falado no texto 1, né? Vamos lá, qual é a habilidade, pessoal? Competência 7, lembra? A habilidade 22, ela fala sobre a comparação entre dois textos. Portanto, competência 7, habilidade 22, questão fácil, tá? Vamos ver se ela é fácil mesmo. Vai lá, Anne, é com você, minha querida. Sapei os canais como há dezenas de anos faço. E pá, parei no que exibia um episódio daquela velha família do futuro. Os Jetsons, Não sei se você já assistiu esse desenho. É da época dos meus pais, né? Nem da minha, cara. Eu que já vou fazer 49 anos dos meus pais, né? É mentira, gente, 31, tá? E é um desenho que é futurista, né? Eles colocam a família, acho que é em 1930, ou 2030, algo assim. E vai lá, o que ele faz? Quais as considerações sobre esse filme da década de 80 sobre o futuro? Nesse episódio em particular, a Jane Jetson, esposa de George,
Tratava de dirigir aquele veículo voador deles. Meu queixo foi caindo à medida que as piadinhas machistas sobre mulheres dirigem, dirigirem foram se acumulando. Impressionante, que futuro careta aqueles roteiristas imaginavam. Seriam incapazes de projetar algo melhor, e não apenas em termos de tecnologia, robô e carros voadores. Tá, E cara, carros ó, voadores, é um desenho que fala sobre o futuro, né? E aí, essa pessoa que fez esse texto, tem alguém perguntando aí, Anne? eu apertei sem querer. Tá, a pessoa que fez o texto está dizendo o seguinte, ó, o desenho fala sobre o futuro e tudo mais, mas aí eu fui assistindo o episódio e uma das personagens, né, que é a mulher do cara, né, a Jane Jetson, ela foi dirigir e ficava ouvindo piadinha machista, sabe aquela mulher no volante, perigo constante, mulher não sabe dirigir, inclusive eu já até assisti esse episódio, realmente, eles são muito machistas. Aí ela faz o questionamento, porra, o desenho fala sobre o futuro, será que os diretores aí, os roteiristas não imaginaram que no futuro talvez esse machismo fosse acabar, ou que essa situação ia se perpetuar, né? Continue para a gente. Será que nossa máxima visão de futuro... Será que nossa máxima visão de futuro só atinge as coisas e jamais as pessoas? Como a Jane, uma mulher de 33 anos no desenho, poderia ser o que foram as minhas bisavós? O futuro naquele desenho se esqueceu de ser melhor nas relações entre as pessoas. Aliás, tão parecido com a vida. Fiquei de cara, como dizemos aqui, ou como dizíamos na minha adolescência. Pobre adolescência, aprendendo sem querer e sem muita defesa um futuro tão besta quanto o passado. Ai, adorei essa frase, um futuro tão besta quanto o passado. Aí eu leio aqui o texto 2 para vocês. Vamos ver de que forma, o que ele quer saber, o enunciado, que esse texto 2 exemplifica a ideia que foi trabalhada no texto 1. Masculino e feminino são campos escorregadios, que só se definem por oposição, sempre incompleta, um do outro. São formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar onde só existem, de fato, mínimas diferenças. O resto é questão de estilo. Até pelo menos a segunda metade do século XIX, o divisor de águas era claro. Os homens ocupavam espaço público e as mulheres tratavam da vida privada. Privada de quê? De visibilidade, dizia Hannah Arendt, de visibilidade pública, do que as mulheres estiveram privadas até o século XX. Foi de presença pública manifesta não em imagens, mas em palavra. A palavra feminina reservada ao espaço doméstico não produzia diferença na vida social, ou seja, se as mulheres cuidavam da vida privada e a voz delas era restrita ao ambiente doméstico, e o que elas falavam ali também não surtia efeito na sociedade, porque quem dirigia a sociedade sempre foram os homens, né? E aí, cara, a gente tem que pegar pontos em comum. Por exemplo, o texto 2 tem informações que não tem no texto 1. Eu quero saber qual é a informação que trabalha nos dois textos, que estão em comum nos dois textos, e que o texto 2 acaba exemplificando em relação ao texto 1. Bora lá. Censura a formas de expressão feminina. Presta atenção. O texto 2, ele realmente fala sobre isso, que a mulher foi silenciada, mas o texto 1 não está falando sobre censura de expressão feminina. Ele está falando sobre um estereótipo que foi construído em torno da mulher. A mulher não sabe dirigir, a mulher é incapacitada. O texto 1 não fala sobre censura, então esse não é um ponto de contato entre esses dois textos. A ausência da figura feminina na vida pública. O texto 2, ele realmente fala sobre isso, né? Que a mulher estava restrita ao ambiente doméstico. Só que o texto 1 não aborda isso, até porque a Jane, ela está dirigindo um automóvel, ela tem participação pública, né? Ela está envolvida na sociedade, só que ainda assim ela é fruto de machismo. Então não é a ausência da figura feminina no espaço público, ela assume um lugar no espaço público, só que ela sofre machismo. A letra C, o ponto de contato entre esses dois textos. Preste atenção. Texto 1, a Jane sofre preconceito pelo simples fato de ser uma mulher dirigindo um carro. E aí subentende-se que ela não é capacitada para isso. É uma construção cristalizada na nossa sociedade. E o texto 2, ele está falando sobre uma construção histórica de que as mulheres são silenciadas e que a mulher só tem voz dentro de casa. Então, isso também é uma construção imaginária da nossa sociedade. O texto 1 e o texto 2, eles conversam nesse ponto. O texto 2, inclusive, exemplifica essa questão que é abordada pelo texto 1, tá? Pessoal, vocês viram aqui que, apesar de ser uma questão de competência 7, habilidade 22, a competência 7 tem uma tendência a ser fácil, essa questão está de nível médio, tá? Acredito que o grande distrator dessa questão é a letra B de bola. E aí, me diz aí, vocês acertariam ou errariam essa questão? Não sei nem se vocês fizeram Enem ano passado. Acho que acertaria. Letra C? Sim.
É. Eu acho que eu ia errar. Tu ia de B? Acho que talvez sim. Tá. A letra E fala em dificuldade na atribuição de papéis masculinos. Não, não há uma dificuldade. Existem papéis que a sociedade entende como masculino e feminino. Limitações inerentes às Não, figuras... D não. B, letra B. D não. Tá. Limitações inerentes às figuras femininas e masculinas. As mulheres realmente têm limitações, os homens não, né? Letra D estaria errada de qualquer jeito. A questão 8, gente, olha aí. Questão de competência 1, habilidade 2, que fala de problema social que tem que ser resolvido. Questão facílima, tá, pessoal? Errar uma questão dessa é foder a tua coerência na tua prova. Teu TRI é lá para baixo. Vamos lá. O que fala a habilidade 2 da competência 1? Um texto que está tentando resolver um problema social. E geralmente é isso aí, tá, pessoal? É campanha publicitária, amamentação, acidente de trânsito, violência contra a mulher, questão social, né? Aí olha o que diz aí. Esse anúncio publicitário veiculado durante o contexto da pandemia de Covid-19 tem por finalidade resolver um problema social. Mas qual é o problema, né? Vamos ler aí o texto. Juntas somos mais fortes. Diz que 180. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Que diabo é isso? Tá aparecendo para vocês isso, gente? Porra é essa, meu antivírus? Ixi. Tá, gente, o que eu estava falando? Foi em que momento? Ainda estava falando da competência, da questão Eu estava em qual questão? aí, uso Essa aí. máscara, mas não me calo. Eu li o texto com vocês? Ainda não. Tá, então, competência 1, habilidade 2, que tenta resolver um problema social, né? Este anúncio publicitário veiculado durante o contexto da pandemia 19 tem por finalidade, já embora lá. Hashtag Juntas Somos Mais Fortes, diz que 180. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Vocês percebem que a campanha meio que é direcionada, né, para um público específico que está sofrendo violência doméstica. Eu sei que é direcionada a toda a sociedade, mas especificamente a mulher que é vítima de violência, né? Olha aqui os enunciados, as alternativas, perdão. Divulgar o canal telefônico, ou seja, o problema social que ela está tentando resolver é violência divulgando um canal telefônico. É esse que é o objetivo dessa campanha, pessoal? Claro que não, né? B, informar sobre a atuação de uma entidade defensora. Ó, nós estamos atuando, é muito importante vocês acompanharem nosso trabalho. Também não tem essa pegada. Evidenciar o trabalho da defensoria em relação ao problema do abuso contra a mulher também, não é? O objetivo do cartaz não é evidenciar que a defensoria pública está trabalhando. A letra D talvez funcione como um distrator. Alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Parece ser essa a resposta, né? Ah, tá alertando. Não, só que a campanha ela vai muito além disso, né? Ela quer incentivar as pessoas a denunciarem esses crimes, né? Não se intimidar, não ficar calada, não é só mostrar. O objetivo da campanha não é só mostrar que a violência tem aumentado, né? Mas incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. É a letra E. Inclusive, isso fica em evidência pelas últimas frases ali do texto, né? Esses verbos no imperativo. Não se cale, denuncie, com exclamação em caixa alta, já justamente para incentivar esse público. Pessoal, na boa, errariam essa questão? Não. Hoje em dia não, mas no Enem eu errei. Porra, Letícia. Eu acho que eu Teu TRI marquei. também foi uma merda, né? Não, ficou 692. Deve ficar acima de 700, né? Mas, enfim. Uma merda, uma merda. Não. Bora lá para a questão 9.
Olha aí, pessoal, questão de competência 9, competência 9 é tecnologias da comunicação e da informação, vocês lembram, né? Lembrando que não são só as tecnologias atuais, não é só o Facebook, o Instagram, de que forma que essas tecnologias foram evoluindo, né? Por exemplo, na Idade Média usava pombo-correio, depois se tornou cavalo. Inclusive, isso daqui faz um aparato da evolução dessas tecnologias da comunicação e da informação. Competência 9, habilidade 30, né? Por quê? Porque a questão está falando de uma mudança social que as TICs promoveram na sociedade, né? Olha o enunciado. A propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história, e aqui já deu para matar a habilidade, desenvolvimento das sociedades. Então, as tecnologias da comunicação contribuíram para que a sociedade se desenvolvesse, nós, enquanto cidadãos, nos desenvolvêssemos. No texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada ao... Essa questão, ela era para ser fácil, só que ela tem um distrator aqui fudido, que inclusive eu vi o pessoal do Descomplica, alguns professores, inclusive, marcando questão errada, dando gabarito preliminar, né? Eu fiz essa prova, não errei essa questão. Por quê? Porque eu sou foda, tem isso também. Não, gente, é porque exigiu uma leitura atenta do texto, preste atenção. Na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Olha aí, contrariando aquilo que a gente acreditava, né? Porra, eles não tinham Instagram, não tinham Facebook, mas as notícias eram eficazes, se propagavam de maneira eficaz. Segundo uma emérita professora de Soborne, um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia. Mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. Se fosse urgente, ele andava mais rápido. As ordens medicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis. Jograis é grupo de poeta, né? Peregrino, vagabundo. Como eles iam de cidade em cidade, cabia a eles também a disseminação de informações, e às vezes até falsas, né? Porque todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens e tentar certificar a veracidade das correspondências. Então, veja bem, cavalo, jogral, peregrino, vagabundo, selo. Por que essas notícias elas são eficazes na Idade Média? Porque elas têm vários veículos de comunicação. Tem um cavalo, tem um jogral, tem um peregrino, tem um vagabundo. Graças a tudo isso, e o texto está até direcionando para esses elementos, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado. Uma fake news, né? Acho que é o Dom Sebastião, né? Acontece isso com ele. Não, o Dom Sebastião não é da idade, né? Idade média, sei lá. Enfim, questão da competência 9, tecnologias da comunicação e informação, habilidade 30, porque fala em mudança social. E aí, no texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada a muita gente marcou a letra A, velocidade de circulação das notícias, porque se atentou à primeira informação lá do cavalo, né? O cavalo que percorria 30 quilômetros, mas aí ele podia dobrar esse tempo, se fosse necessário, se a mensagem fosse mais urgente. Só que, pessoal, os jograis, os vagabundos, considerou todos esses outros elementos, e em nenhum momento ele falou que os jograis, que os vagabundos, que os selos, que as mensagens dos correios organizados era rápida. Isso não foi falado. Ele nem cita esse tempo que leva desses outros meios, né? Só fala que, como eram muitos meios de circulação, acabava tendo uma variedade muito grande dessas informações circularem, né? A letra B fala nível de letramento da população marginalizada, nada a ver com o texto, né? O poder de censura, isso também não é falado no texto. Legitimidade da voz dos representantes da nobreza, o texto também não fala sobre isso, cara. A letra E, diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. Tinha muitas formas de circular informação na Idade Média, né? Portanto, letra E. A letra A é um erro de redução, né? É se atentar a uma informação de uma parte do texto. Era para ser uma habilidade fácil, né? Mas como tem esse distrator aí da letra A, acaba se tornando uma questão de nível médio, tá? E aí, me diz aí, fácil, médio ou difícil para vocês acertarem na prova? Difícil pra porra essa. Tu achou, cara? Eu achei. No Enem eu marquei letra A nessa também. Velocidade de circulação das notícias. Eu entendo, cara, ainda mais que na prova rosa ela foi uma das últimas, né? Você já tá... Enfim. Vamos aqui para a questão 10. As outras meninas ainda estão na chamada, que só a Letícia está falando comigo.
Tô aqui. Já tô. Ah, tá. Sou carente. Competência 9, habilidade 29. Ó, pessoal, a habilidade 29, vocês lembram que ela fala especificamente das características de um sistema de comunicação, né? Característica específica do Twitter, característica específica do Instagram, e pode ser também característica específica do rádio, né? Do GPS, enfim, de qualquer sistema de comunicação. Aí olha o enunciado aí. De acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada, ou seja, uma especificidade dos perfis automizados. Sabe boot, gente? Aqueles que ficam mandando mensagem aleatória para a gente, é uma tecnologia da comunicação e da informação, né? Feita para as redes sociais. Como é que é a linguagem empregada por eles? O texto fala sobre isso. Então, uma especificidade dessa tecnologia. Vamos ver lá, eles contribuem para quê? Mas primeiro a gente tem que ver o que eles fazem, né? Vai lá, Anne, é com você. Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo mundo. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, softwares com tarefas online automatizadas, para os Cyberbullying. ciborgues ou trolls, contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação. Olha só, antes era só o boot, né? Aquelas mensagens aleatórias, que às vezes não tem nada a ver com a postagem. Ah, não sei o quê, assista meu vídeo, não sei o quê. Agora não, cara, com o viés político, são bots, né? Agora ele chama de troll, só que tem uma inteligência humana por trás. Ou seja, a pessoa pega, copia e cola um monte de texto, né? E às vezes tem a ver com um assunto e joga ali na rede social, então fica um pouquinho mais difícil de identificar que é um bot, porque tem uma inteligência humana por trás. Mas aí o texto vai falar que tem uma forma de nós identificarmos esse jeito desses trolls, né? Vai lá, Anne, continua para mim, por favor. Mas pesquisadores começam agora a observar outros padrões de comportamento. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horário de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa, administrar um perfil falso durante o dia. Aí, é uma forma da gente identificar. Elas têm um horário certo para acontecer, né? Os comentários vêm todos juntos, quase que no mesmo horário. Daí é uma pista. Vai lá. Outra pista, a pobreza vocabular das mensagens publicadas por esses perfis. Um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos explica que às vezes faltava criatividade para criar mensagens distintas controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Então é complicado, né? Para eles trabalharem e ficarem criando mensagens novas o tempo todo, já que eles têm tantos perfis falsos para administrar. Então, é uma linguagem pobre, repetitiva. Aí, olha só o que está perguntando o enunciado, de novo. De acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automizados contribui para quê? Ela contribui para o quê? O fato de eu saber que aquela linguagem é feita por um troll, por um boot, que aquilo ali é uma inteligência que está usando aquilo para manipular a opinião. Isso contribui para quê? Bem, se eu identificar que aquilo ali é mensagem automática, isso já me liga um alerta. Porra, eu não vou confiar nessa informação, né? E aí, vamos lá. Controle da atuação dos profissionais de TI. Porra, bicho, isso aqui é muito além do texto. Quer dizer que se a gente consegue identificar os operadores de TI, eles vão ter mais facilidade. É isso que a compreensão dessa linguagem ajuda a gente a perceber que elas são falsas, não tem nada a ver com TI, né? Desenvolvimento de tecnologias como os trolls, ou seja, entendendo essas características, agora a gente vai poder também fazer esse tipo de tecnologia. A gente vai poder utilizar trolls também, porque a gente já sabe como é que elas funcionam. Então, eu tenho uma ferramenta já... Pessoal, percebe que o texto ele foi feito no sentido de alerta, para você identificar, olha, isso aqui é uma linguagem de um texto automático. É alguém que está mandando mensagem em massa. Ele não está querendo estimular você a ser um troll também, não é isso. Flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores. Esse texto foi feito com o objetivo de flexibilizar o horário dos controladores de... Porra, nada a ver, né? Necessidade de regulamentação do funcionamento dos boots. Talvez possa até ser, né? Um distrator aqui.
o texto está levantando um alerta aqui que é preciso regulamentar o funcionamento dos boots. Só que assim, ó, ele não apresenta nenhuma alternativa para regulamentar isso, né? Deve ser feito tal coisa, deve-se criar campanhas na internet. Ele não tem esse tom, ele está meio que no sentido de alertar você, que é usuário das redes sociais, a identificar que aquilo ali é uma mensagem automática e denunciar, provavelmente, esse comportamento, né? Então, o texto mostra para a gente especificidades dessa linguagem da tecnologia da informação para que a gente consiga fazer a identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. E aí, meninas, questão de nível médio também, apesar de ser competência 9, né? Ela veio fora da curva, né? A prova de 2023. Errariam essa questão? Como é que foi, Letícia? Tu errou? Essa eu acertei. Meninas, vocês fizeram a prova ano passado? Ou não? Eu só fiz do macro, não fiz do Enem. Que a Maria falou. Eu fiz a prova. Errou essa questão? Não lembro, mas acho que não. Pois é, letra E. Questão de nível médio, né? Eita porra, olha o tamanho desse texto da questão 11. Aí, olha só. Considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se que o objetivo desse texto é... Pessoal, aqui a gente podia até confundir com a competência 1, né? Só que lembre-se que a competência 1, ela fala de gênero textual. Se fosse competência 1, ela viria assim, ó. O gênero notícia, reportagem, tem o objetivo de... Aí seria competência 1, que tu tinha que analisar o gênero textual. Só que aqui está perguntando procedimento argumentativo. Qual é a competência que trabalha com estratégia argumentativa? É a competência 7. Como ele está perguntando o objetivo de quem produz, qual é a intenção da pessoa que produziu esse texto, é a habilidade 23, que pede análise dos argumentos para identificar o objetivo do produtor. Lembra que às vezes é para você identificar ou o objetivo de quem produz, ou quem é o público-alvo daquela mensagem, para quem que ela foi direcionada, né? Nesse caso aqui, quer saber o que o produtor dele pretendia, o que ele queria que você fizesse, né? Aí vamos lá para o texto, eu leio aqui rapidinho para vocês, aquela leitura rápida para a gente matar a questão. Maio foi colorido de amarelo, e o foi porque mundialmente amarelo é a cor convencionada para as advertências. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito, é de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. Caralho, bicho. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza de invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza da impunidade, a ausência de solidariedade, a inexistência de compaixão e o desrespeito por si próprio são circunstâncias reais que não raro concorrem para o comportamento violento no trânsito. O Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido, e é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Reafirmar e praticar esses princípios e valores talvez seja um caminho mais seguro e menos violento, que garanta a vida e não celebre a morte. Então, você percebe que o objetivo é mostrar para o público leitor que existem atitudes que podem mudar a violência no trânsito, né? Pô, isso, cara, depende do condutor, depende dos pedestres, né? Ou seja, tomando atitudes respeitosas no trânsito, você acaba contribuindo com um trânsito menos violento. Qual é o objetivo dele? O que ele queria fazer? Eu fui certeira aqui, tá, pessoal? Sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Letra D, questão TRI é altíssimo, velho. Olha aí, ó. A letra A diz: enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. O objetivo desse texto, o autor desse texto tinha um objetivo de dizer para o leitor quais são as causas da violência. Não, cara, ele tem um sentido de alerta, ele não quis somente enumerar situações de violência. A letra B, contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial. O objetivo dele foi só dizer que o Brasil também está alinhado com esse cenário mundial de combate à violência no trânsito. Não, não é esse o objetivo. Divulgar dados numéricos, ele foi feito para divulgar esses dados. Não, cara, letra D de dado. E a letra E, restringir os problemas da violência no trânsito a aspectos emocionais. Nem sequer falou sobre isso, né? E aí, fácil para vocês também, assim como para o TRI?
Essa tava de boa. Tranquilão, né? Fácil. Pois é, olha aí, é o tipo de questão que tu não pula, né, cara? Agora apareceu uma competência. Olha aí, gente, questão 14, competência 5, habilidade 16. E, inclusive essa 12 aqui, vamos ver do que ela é. Pronto, competência 5, habilidade 16. Questão difícil, tá? No geral. Mas vamos ler, ver se ela é mesmo. O que diz a competência 5? Competência 5 é literatura. A habilidade 16, ela pede que você identifique recursos expressivos, recursos estilísticos, o que foi usado uma metáfora, foi usada uma evocação de memórias, né? É literatura, né, gente? Você olhar para poema, para texto, saber como é que ele foi construído. Descrevendo o seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência. Aí olha aqui onde é que eu matei a habilidade. Para criar um efeito desconcertante. Então, isso é um recurso expressivo. Ó. Nesse texto, tem um recurso expressivo desconcertante. Como é que o autor fez isso? Né? Difícil. Só de eu olhar o enunciado, eu sei que ela é uma questão de TRI baixo. Vamos lá para o texto. Era um gato preto, como convinha a um cultor das boas letras. Já lera Poe, traduzido por Baudelaire, preto e gordo e lerdo. Tão gordo e lerdo que, a certa altura, observei que ia perdendo inteiramente as qualidades características da raça, que são, em suma, o ódio de morte aos ratos. Já nem os afugentava. Os ratos de Ouro Preto são também dignos e solenes. Não ria. Tradicionalistas, descendentes de outros ratos que, naqueles mesmos casarões, presenciaram acontecimentos importantes da nossa história. Olha só, já achei legal o texto. Os ratos de Ouro Preto, eles são descendentes dos ratos que comeram a carne do Tiradentes, por exemplo. Então, eles têm uma história, né? No sobrado do desembargador Tomás Antônio Gonzaga, para quem não sabe, ele é o autor de Marília de Dirceu, imagine o senhor uma reunião dos sonhadores inconfidentes com os antepassados daqueles ratos e passearem pelo sótão ou mesmo pelo assoalho por entre as pernas dos homens, absortos na esperança da independência nacional. Ou seja, eles têm um passado nobre, esses ratos, né? E depois, os ancestres daqueles roedores que eu vi agora deslizar sutilmente no meu quarto podiam ter subido pelo poste da ignomínia colonial, onde estava exposta a cabeça do Tiradentes. Os ancestrais desses ratos podem ter comido a cabeça do Tiradentes. E quando as órbitas se desencarnaram ignominiosamente, podiam até ter penetrado no recesso daquele crânio, onde verdadeiramente ardera a literatura com a simplicidade do heroísmo, a febre nacionalista. Uau, gente, que texto, né? Enfim, é uma situação banal, o rato, inclusive, comendo a cabeça do Tiradentes. E isso é desconcertante, como o próprio enunciado já diz. Cria um efeito desconcertante, mas é centrado no quê? Desenho imaginativo do casário colonial de Ouro Preto. Então, esse efeito desconcertante é quando ele fala do casário de Ouro Preto, das janelas rebaixadas e tal. Não, porra. Efeito de apagamento dos limites entre ficção e realidade. Não, embora seja um evento real e o texto ficção, não há um apagamento nem de um e nem de outro, né? Vínculo estabelecido entre animais urbanos e literatura, ele não está fazendo esse vínculo, né, entre animais urbanos e literatura, ele está fazendo uma reflexão sobre a história. Questionamento sutil quanto à sanidade dos inconfidentes. Sequer ele fala sobre isso no texto. Só pode ser letra E, contraste entre a austeridade pomposa e uma imagem repugnante, né? Letra E. E aí, meninas, apesar de ser considerada a questão difícil, vocês consideraram ela difícil? Não muito. Eu achei que, tipo, na verdade, eu não entendi por que ela foi considerada difícil. Porque não tem, eu achei que não tem distrator, sabe? Daí para ir por eliminação, né? Pois Uhum. é, se vocês olharem o TRI do ano passado, muita gente errou essa questão, né? Questão aí difícil. Aí a gente que acerta, né? Toma no cu. Ano passado, não sei se vocês viram aí, muitos professores que são especialistas aí em TRI discordaram, né, do Enem, enfim, disseram que foi meio incoerente. Enfim, né, gente, fazer o quê? Aí, mais uma, competência 5, e eu gostei dessa prova amarela que ela veio na sequência, né, quando começou literatura, veio 3 em seguida de literatura. Sob a perspectiva do menino que narra, os fatos ficcionais oferecem um esboço do modelo político vigente na década de 70, aqui representado pelo questão do nível médio, tá? Tô aqui com TRI, tá? Pessoal,
Por que eu sei que ela é uma questão de competência 5, lógico, é literatura, mas por que a habilidade 15? Porque está falando de contexto histórico. Está falando assim, esse texto foi escrito na década de 70 e reflete o contexto daquela época. Como é que esse contexto é representado dentro desse trecho, né? Como é que é? Você sabe que na década de 70 ainda estávamos sob julgo do governo lá militar, né? Desde lá de 64, do golpe militar. Então, vamos ver como é que ele reflete esse contexto histórico. Já identificou aí a habilidade 15, né? Enquanto estivemos entretidos com os urubus, outras coisas andaram acontecendo na cidade. A companhia baixou novas proibições, umas inteiramente bobocas só pelo prazer de proibir. Ninguém podia cuspir para cima, nem carregar água em jacá, nem tapar o sol com a peneira, como se todo mundo estivesse abusando dessas esquisitices, mas outras bem irritantes, como a de pular muro para cortar caminho, tática que quase todo mundo que não sofria de reumatismo vinha adotando ultimamente, principalmente os meninos. Porra, era decreto assim absurdo, né? Não pode pular muro, não pode fazer tal coisa, não pode fazer isso, né? E não confiando na proibição só, nem na força dos castigos que eram rigorosos, a companhia ainda mandou fincar cacos de garrafa nos muros. Achei isso um exagero e comentei o assunto com a mamãe. Tipo assim, mãe, eles já não colocaram uma proibição dizendo que não é para ficar pulando muro? Eu acho uma leseira, mas eles não fizeram isso? Agora, não satisfeitos, eles colocaram uma outra ordem de todo morador colocar caco nos seus muros para evitar que as pessoas pulem. Meu pai ouviu lá do quarto e veio explicar. Disse que em épocas normais bastava uma coisa ou outra, ou uma ordem ou uma atitude, né? Mas agora a companhia não podia admitir nenhuma brecha em suas ordens. Olha aí, inclusive é um reflexo de um governo super autoritário, né? Se alguém desobedecesse a proibição, podia se cortar nos cacos. Se alguém conseguisse pular um muro quebrado, o corte de alguns cacos ou jogando um couro por cima era apanhado pela proibição, nhoque, e fez gestos de quem torce o pescoço de um frango. Percebe que é a liberdade do povo que está sendo tolhida, né? Por medidas assim bem babacas, é só para dizer quem é que manda, né? E aí, como é que o contexto daquela época, ditadura, e lembrando que nessa habilidade você tem que ter um conhecimentozinho de história, é importante, né, para responder essas questões, está aqui representado pelo quê, pessoal? Pelo culto do medo, infiltrado em situações do cotidiano, pular muro, né? Inclusive até no gesto do pai, né, de torcer o pescoço, nhoque, né, você morre. O que vocês acham que funcionaria como distrator aqui, talvez? Acho que nenhuma, na minha visão, na verdade. Teve um grande número de pessoas que marcou a letra E. Espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças. É uma visão um pouco limitada do texto, né? Não eram só as crianças que eram proibidas. Ele fala, inclusive, que muita gente pulava o muro, não só crianças. Quem não sofria de reumatismo fazia isso. Então, uma incompreensão, talvez, do texto, né? Questão de nível médio, tá? Passo para vocês? Acertariam de boa? Tranquila. Tá. Pronto, lá vem um poema. Recurso expressivo, habilidade 16. Identificar recursos expressivos e tudo mais. Nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea ao... Pessoal, é muito comum as questões da habilidade 16 também trabalharem esse tipo de questão, assim, ó. Esse texto, ele é contemporâneo, mas ele fala sobre o amor, que é uma coisa do século XIX, né? Comparando a literatura contemporânea com a literatura clássica, né? Que nem a competência 4 lá, que compara vanguarda com arte clássica, né? Essa habilidade 16, ela também trabalha isso, comparando os tipos de literatura. Então, bora lá. Nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, ou seja, tipo romântico, que sempre falou de amor e tudo mais, mas se ajusta à visão contemporânea. A literatura contemporânea, ela fala muito de cotidiano, né? De cenas do dia a dia. Vamos ver. Migalhas. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer que não te amo mais. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para um incenso de despedida, uma janela dando para o abismo. Ela quer terminar o relacionamento, né?
porra, a gente está aqui numa mesa, eu tô olhando para ele, a gente acabou de tomar café. Não tinha que ser uma coisa mais solene, que nem as histórias do romantismo, né? Que o cara, quando ia terminar com a menina, ele se jogava de um cavalo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Ela acabou de terminar com o cara e ele simplesmente está calado, esmagando os farelos do pão na mesa, né? Meio que sem saber o que dizer. Pô, que cena merda, né? Então, ó, ela recupera a tradição lírica, falando dessa questão solene, né? Do amor e tudo mais, do término, mas o contemporâneo é numa situação banal, cotidiana. Não sei se vocês conseguiram ter essa percepção. E aí, ao fazer o quê? Invocar o interlocutor para uma tomada de posição, ela nem sequer questiona, né? Ela não está questionando o cara, ela só está dizendo a opinião dela, está dizendo que ele está imóvel ali, ou ela, sei lá, catando os pedaços de pão que estão jogados na mesa. Questionar a validade do envolvimento romântico. Ah, amar não vale a pena. Porra, tudo que a gente viveu. Não. Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. A banalidade do cara tá catando pão na mesa, né? Portanto, letra C. Transformar em paz as emoções conflituosas do casal. A gente nem sabe o que vai acontecer depois que ele resolver falar, se eles vão se acertar, se eles realmente vão terminar. Não tem como a gente, enfim, inferir isso daqui, né? Condicionar a existência da paixão a espaços idealizados. E, gente, duas pessoas tomando café, o cara esmagando um farelo de pão na mesa com o dedo, isso não é idealização, isso é uma cena real. E aí, meninas, essa aqui acertariam também? Sim. Mas achei essa difícil na hora. Com a minha explicação ficou um pouco mais fácil. E você, Anne, Maria? E aí, o que acharam? Eu achei difícil. Eu acho que eu certamente erraria. Questão difícil mesmo. Bora lá para a última. Ó, a questão 15, eu classifiquei aqui competência 5, que é literatura, né? Habilidade 17, que fala de valores humanos. E lembrando que esses valores humanos é do personagem, né? Algum valor que ele carrega com ele. Com a perda de parte da língua na infância, a narradora tenta voltar a falar. Essa tentativa revela uma experiência aqui, e inclusive eu acompanhei, acho que a resolução do Felipe Pereira, vocês devem conhecer, né? Ele classificou, eu acho que como habilidade 16, eu não lembro. Eu sei que eu não concordei com a classificação dele, né? Mas vamos lá. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha, me embreando na mesma vereda que Donana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Ela perdeu a voz, né? E estava tentando voltar a falar. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho na fazenda, carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Claramente, nós estamos diante de um texto literário, tá? Acho que ele classificou errado a competência, né? Mas é um texto literário, isso aqui é um olhar para a literatura. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser anunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. Ou seja, a primeira palavra que ela vai pronunciar depois de tanto tempo sem conseguir falar é a palavra arado, né? Por quê? Porque ela tem uma memória afetiva com essa palavra. Ela ouvia o pai dela falando, tem a ver com trabalho no campo. Aí ela falou, arado. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do espaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Cara, é como se a linguagem dela não combinasse mais com a terra, né? De um tempo que passou, né? Essa questão é embolada, né, gente? E aí? Essa tentativa revela uma experiência que metaforiza a linguagem como ferramenta de lavoura. Pessoal, por que eu classifiquei como habilidade 17? Porque percebe que tem um valor que essa personagem atribui a essa palavra, é um valor social dela. É uma linguagem que está, é uma palavra, melhor dizendo, que está associada a um valor familiar, tem a ver com a experiência que ela viveu na infância. Então, ela metaforiza essa relação que ela tem com a lavoura, né? O arado é uma ferramenta, né? Então, essa relação que ela tem com a lavoura. Então, a palavra está metaforizando essa relação
com essa ferramenta da lavoura, letra B de bola. E aí, pessoal? Considerações sobre... Essa daí, coitada, essa daí eu ia de letra D, com certeza. Confirma a frustração da narradora com relação à terra, é com relação ao som que a palavra saiu dela, né? Ela ficou frustrada com o som que não combinava. Mas é difícil mesmo, que a questão TRI baixíssimo, né? Gente, competência 5, ela é uma que geralmente a gente tem que evitar, deixar para o final da prova. Beleza, meus amores, a gente vai parar por aqui. Não se preocupem que eu vou gravar as outras, tá? Não sei se amanhã ou segunda-feira que eu vou ter um tempo disponível, mas eu vou deixar no Drive para vocês. Mas, se você tiver alguma dúvida em relação às outras questões dessa prova, manda aí para mim no meu privado que a gente vai conversando. Beleza, meus amores? Muito obrigada. Foi um prazer acompanhar vocês e a gente se vê na próxima sexta-feira com revisão de literatura. Um grande Tchau, abraço. prof. Tchau. Tchau, gente. Até.